Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Selma. Vamos para mais uma aula de biologia. O estudo da biologia do primeiro ano, ele consiste no estudo da citologia, que é o estudo da célula, e a histologia, que é o estudo dos tecidos. Então agora nós vamos passar para o estudo da histologia, que é o estudo dos tecidos. Vamos falar da histologia animal. E posteriormente vamos falar da histologia vegetal. E dentro da histologia animal, nós vamos falar nesta aula sobre os tecidos epiteliais. Mas antes de entrar no estudo do tecido epitelial, vamos então definir bem aqui. Histologia é o ramo da biologia, ou seja, a área da biologia que estuda os tecidos. A palavra histologia significa tecido, e logia, estudo. Então, logo, é a área da biologia que estuda os tecidos. Mas o que são tecidos? Na biologia, tecidos são agrupamentos ou conjunto de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função nos animais. Tecidos são conjuntivos de células, então, semelhantes entre si na forma e na função. Quando nós falamos de células diferenciadas, nós vamos recordar aqui que são as células que já assumiram o formato definitivo que ela vai ter no indivíduo, no caso aqui nos animais. Porque as células indiferenciadas, como exemplo as células embrionárias, elas são chamadas indiferenciadas porque elas ainda não têm uma forma e uma função determinada. Aí quando elas assumem a forma diferenciada, ou seja, uma função em um formato definido, elas são chamadas agora de células diferenciadas. Então, resumindo, tecido, agrupamento de células semelhantes na forma e na função. Aqui, por exemplo, nós temos alguns tipos de tecidos. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo. Aqui nós temos alguns exemplos de tecidos. Observem aqui, tecido nervoso. Aqui eu tenho a célula característica do tecido nervoso, que é o neurônio. Então aqui eu tenho um corte mostrando aqui o tecido nervoso nesse braço aqui do ser humano, mostrando algumas células nervosas, os neurônios. Ou seja, vários neurônios juntos, eu tenho o tecido nervoso. Células semelhantes, quais são elas? Então aqui, os neurônios se agrupam para fazer o que? No caso, tecido nervoso, é condução de impulsos nervosos. Outro exemplo de tecido, células musculares. Aqui eu tenho, as células musculares são compridas. Olha aqui, ó, cada filamento desse aqui é uma célula muscular. Então, várias células musculares se juntam formando o tecido muscular. Aqui, várias células sanguíneas se juntam formando o tecido sanguíneo e assim por diante. Então, o tecido é o agrupamento de células semelhantes no formato e na função. Caso tecido muscular, função, contrair, dilatar. Tecido sanguíneo, que nós veremos aqui, tem várias funções. Alguns transportar gases, outras defender o corpo, nós vamos ver aqui. Mas ambas formando o tecido aqui sanguíneo. Aqui, ó, tecido cartilaginoso, formado por várias células semelhantes, que se agrupam para desempenhar uma determinada função. Então, aqui nós temos exemplos de tecidos, conjunto de células semelhantes na forma e na função que se agrupam aí
no indivíduo, no caso, no estudo agora aqui dos animais. Os tecidos animais, eles são divididos em 4 grandes grupos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nessa aula, então, nós vamos falar de tecido epitelial. Os 4 tipos de tecidos animais, eles têm suas características. Vamos ver as características do tecido epitelial. O tecido epitelial, então, ele possui células justapostas, ou seja, células colocadas uma do lado da outra, juntinhas. Esse tecido, ele possui pouca ou nenhuma substância intercelular, ou seja, entre as células estão juntinhas, então tem pouca substância entre elas. O tecido epitelial é um tecido chamado de avascular, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos, ele não possui vasos sanguíneos. Então, como que ele recebe os alimentos, a nutrição, aí, o oxigênio? Através do tecido adjacente, ou seja, tecido que está juntinho com ele, chamado tecido conjuntivo, que nós vamos ver em outra aula. E o tecido epitelial ele possui uma membrana basal, que é uma membrana que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. A composição dessa membrana, dessa película, ela é constituída de glicoproteica, ou seja, de glicídios e proteínas. A origem do tecido epitelial é do tecido embrionário chamado ectodermo, que nós já vimos lá no estudo da embriologia. O tecido epitelial, por sua vez, ele é dividido em 2 tipos básicos: tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Então, vamos ver esses 2 tipos de tecidos epiteliais. Então, vamos ver o tecido epitelial de revestimento. Função: revestir, cobre, externamente e internamente, a pele. Na pele, esse tecido aparece revestindo a pele externamente. Nós vamos estudar a pele aqui no estudo do tecido epitelial. Só que nós vamos recordar que a pele, ela não é um tecido. A pele é um órgão. O que é um órgão? Composto por mais de um tipo de tecido, 2 ou mais tipos de tecido. Então, quais tecidos que compõem esse órgão, que é a pele, por sinal, o maior órgão do corpo humano? Tecido epiderme, derme e hipoderme. Então, 3 tecidos aí compondo o grande órgão que é a pele. O tecido epitelial, ele reveste as mucosas. O que é uma mucosa? Mucosa é uma membrana composta de tecido epitelial. Essas mucosas revestem internamente ou externamente. Exemplo, mucosa da boca, mucosa do ânus, mucosa da vagina. E as serosas, que também são membranas que revestem também interna e externamente, mas sem contato com o meio externo, ou seja, só os órgãos dentro do corpo. Como, por exemplo, aqui, revestindo o pulmão, nós temos a serosa chamada de pleura. Nós temos aqui, revestindo a cavidade abdominal, a serosa chamada peritônio. Nós temos revestindo o coração a serosa chamada pericárdio. Então, tem mucosas e serosas. São compostas aí de tecido epitelial. Aqui nesta figura nós temos os diversos tipos de tecidos epiteliais de revestimento no corpo. Olha aqui, aqui eu tenho no nariz a cavidade, a narina. A narina ela é revestida por uma mucosa
constituída por essas células aqui de tecido epitelial, esse agrupamento de células aqui de tecido epitelial. Aqui nós temos a traqueia, e revestindo a traqueia nós temos esse tecido epitelial. Então, encontra-se tecido epitelial de revestimento, então, nas narinas, na traqueia, no pulmão, no intestino, na pele, nos capilares, são vasos, pequenos vasos sanguíneos, nos rins, no estômago, no esôfago. Então, só alguns exemplos aqui de tecido epitelial no corpo do ser humano. Já que nós estamos falando de tecidos animais, mas estamos usando aqui agora exemplo de animal ou ser humano. Mas eu poderia estar falando aqui do cachorro, do gato, também tem, qualquer animal tem esses tecidos aí, estão na sua composição. Como eu já havia comentado, a pele ela vai ser estudada aqui agora no tecido epitelial, mas ela não é um tecido, ela é um órgão composto por 3 tipos de tecidos: epiderme, que é tecido epitelial, derme e hipoderme, também chamado tecido subcutâneo. Então vamos estudar um pouquinho desse órgão que é a pele. A pele, ela apresenta essas estruturas aqui, esse conjunto de peles aqui de revestimento, que é chamada epiderme. Logo abaixo aqui tem esse agrupamento de células aqui chamado de derme. E aqui de amarelo nós temos a hipoderme, também chamado tecido subcutâneo. E na pele também ela possui vasos sanguíneos, artérias, veias, possui glândulas sudoríferas ou sudoríparas, produtoras de suor, que é a abertura aqui do poro sudoríparo. Na pele possui estruturas receptoras táteis, que nós vamos ver mais abaixo, que na pele também ela possui o pelo, o músculo eretor do pelo, possui essas terminações nervosas livres, nós vamos ver mais abaixo também, e possui também uma camada de proteína, de queratina. Aqui nessa figura nós temos então os receptores que são localizados na pele e a função de cada receptor. Então nós temos os receptores chamados receptores de Krause, responsável pela percepção do frio, receptores Ruffini, responsável pela percepção do calor, discos de Merkel, responsável pelo tato e pressão, receptores de Walter-Pacini, responsável pela pressão, receptores de Meissner, responsável pelo tato, terminações nervosas livres, responsável pela percepção da dor. Então aqui nós temos as estruturas, os discos de Merkel, corpúsculo de Meissner, o corpúsculo de Pacini, esse de verde aqui, o corpúsculo de Ruffini, as terminações nervosas livres. Então nós temos aqui os receptores, as estruturas da pele, responsável por determinadas percepções aí do tato, do frio, do calor, da dor, da pressão. Então nós vimos que na pele tem a queratina, que é a proteína. Essa queratina ela é responsável pela formação das unhas, dos cascos, dos chifres, dos pelos, das penas dos animais aqui, essa parte central da pena aqui. Na pele também temos a proteína chamada melanina,
que é a proteína responsável pela coloração da pele. Quando tem muita melanina, a pessoa é de cor negra. Quando tem pouca, vai baixando a melanina e é branca, morena, clara, morena. Se não tem melanina, a gente fala que é albino, albinismo. E tem uma doença também muito comum, que é chamada vitiligo, que ela é a ausência de melanina também. Então, nessas regiões esbranquiçadas aqui, ó, no corpo dessa criança aqui, ó, essa parte esbranquiçada não tem melanina. Então, no caso aqui é a doença chamada vitiligo. Mas a melanina é uma proteína encontrada na pele, responsável pela coloração da pele, pela cor da pele. Agora então vamos falar dos tipos de tecido epitelial de revestimento. Então, só recordando, tem o nome de revestimento, tecido epitelial de revestimento, porque recobre a superfície externa do corpo, o interior de órgãos cavitários, por exemplo, bexiga, os rins, dentro da bexiga, por fora da bexiga, dentro dos rins, por fora dos rins. Então, reveste interna e externamente os órgãos, reveste externamente a pele, como nós já dissemos, que é um órgão. Então, de acordo com a quantidade de células, como elas estão distribuídas, se é em uma camada, ou se é mais de uma camada, ou se é camada diferente altura, esse tecido de revestimento ele recebe nome. Tecido de revestimento simples, tecido de revestimento estratificado, tecido de revestimento pseudoestratificado. O que é um tecido de revestimento simples? É quando aquele tecido ele é composto por uma camada de células. Vou mostrar aqui nessa figura abaixo aqui. Aqui eu tenho um tecido de revestimento simples, uma camada de células. Aqui outro exemplo, uma camada de célula, tecido de revestimento simples. Aqui essa estrutura aqui, grossa, que é a membrana basal, que já comentei no início da aula, que ela é constituída de glicídios e proteínas. Agora aqui eu tenho as células, uma camada de células simples, formando tecido de revestimento simples. Aqui nós temos alguns exemplos onde são encontrados no nosso corpo esse tecido de revestimento simples. Nos vasos sanguíneos, no intestino, nos rins. Agora vamos falar do tecido de revestimento estratificado. Estratificado vem de extrato, mais de uma camada de célula. Vamos ver na figura aqui. Olha aqui, então eu tenho uma camada de células, acima outra camada, várias camadas de células sobrepostas. Uma camada a gente chama de extrato. Então, uma camada, um extrato, outra camada, outro extrato. Então, vários extratos. Então, eu tenho um tecido epitelial estratificado, com várias camadas de células umas sobre as outras. E o terceiro tipo de revestimento epitelial pseudoestratificado é composto, então, por uma camada de células, só que com diferentes alturas. Vamos ver lá embaixo como que é esse tecido pseudoestratificado. Aqui eu tenho, então, a membrana basal e eu tenho uma camada de célula. Só que, observe, as células são de diferentes alturas. Aqui, essa célula está dessa altura aqui, e a célula do lado já está bem baixinha. Aqui eu tenho outra célula alta,
outra célula alta, aqui outra célula baixinha. Então, essas células mais baixas, juntamente com essas células mais altas, dão a impressão de um estrato, ou seja, de várias camadas de células, mas na verdade é uma camada de células só que composto por células de diferentes alturas. A gente chama de tecido de revestimento pseudo-estratificado. O que é pseudo? É falso extrato. Porque o extrato são várias camadas de células. Aqui eu tenho uma camada de célula só. Então, nós falamos de tecido de revestimento. Agora vamos falar do outro tipo de tecido epitelial, que é o tecido epitelial glandular. Tecido epitelial glandular, o nome diz, é porque forma glândula. O que é uma glândula? Glândula é um agrupamento de células que produzem substâncias. Por exemplo, produzem leite, suor, hormônios. Então, são agrupamentos de células produtoras de alguma substância. Então, a função desse tecido epitelial, então, é secretar, ou seja, é produzir alguma substância. A origem do tecido epitelial glandular é a partir do tecido epitelial de revestimento. Então, é o tecido epitelial de revestimento que nós acabamos de estudar que vai dar origem às glândulas, ao tecido epitelial glandular. Aqui eu tenho exemplo de uma glândula. Observe aqui, ó, várias camadas de células unidas aqui, formou esta glândula com uma porção secretora aqui, ó, uma cavidade. Porção secretora não, desculpe, uma cavidade. Essas células aqui vão produzir as substâncias e jogar aqui nessa cavidade. Esta cavidade aqui, então, ela foi possível porque estas células aqui se invaginaram, entraram aqui para dentro dos outros tecidos do corpo, formando essa bolsinha chamada de glândula. Aqui eu tenho só um exemplo de glândula, nós vamos ver aqui agora que são 3 tipos de glândulas que existem no corpo dos animais. A glândula endócrina, glândula exócrina, que é essa aqui é um exemplo de glândula exócrina, e glândula anfícrina. Vamos estudar esses 3 tipos de glândula agora. De glândulas agora. Então, nessa figura aqui, nós temos a formação de 2 tipos de glândulas. Glândulas exócrinas, que é essa aqui, essa figura aqui, e glândula endócrina, que são essas aqui, ó, essas aqui, de rosa aqui. Então, vamos lá. Nós vimos que o tecido epitelial de revestimento vai formar as glândulas, né? Então, tá aqui, tecido epitelial de revestimento formando a glândula exócrina. O que vai acontecer? As células do tecido epitelial de revestimento sofrem uma invaginação, promovendo entre as células essa cavidade chamada de ducto. Essas células agora aqui vão produzir aqui de vermelho as substâncias, como por exemplo saliva, suor, porque a glândula exócrina ela produz as substâncias e joga aqui dentro do ducto e joga para fora do corpo. Exemplo do suor, da saliva, do leite, da lágrima. Agora, a glândula endócrina. O que vai acontecer na formação da glândula endócrina? Não vai formar essa cavidade aqui, esse ducto não. As células vão permanecer juntinhas. Aqui, ó, 2 tipos de glândulas. Essa glândula aqui endócrina e essa glândula endócrina. E elas ficam juntinhas. E, além de ficarem juntinhas, elas ficam em contato íntimo com um vaso sanguíneo. No caso aqui eu tenho um capilar, que é um pequeno vaso sanguíneo,
um vaso sanguíneo bem fininho. Essa glândula do tipo endócrina, o que ela vai fazer? Ela vai produzir as substâncias. Quais substâncias que essas glândulas produzem? Hormônios. Aí ela produz o hormônio e joga dentro do vaso sanguíneo. Não joga dentro de uma cavidade, um ducto, igual essa glândula exócrina. Então, a glândula endócrina não forma o ducto e as substâncias produzidas são jogadas na corrente sanguínea, no sangue. Então, vamos assim para as teorias. As glândulas exócrinas, elas produzem substâncias, né, eliminam essas secreções para fora do corpo ou para dentro do tubo digestório. Exemplo de glândulas exócrinas, repetindo, glândulas sudoríparas, produtoras de suor, glândulas salivares, produtoras de saliva, glândulas sebáceas, produtoras de sebo, glândulas gástricas, produtoras de suco gástrico, glândulas entéricas, produtoras do suco entérico, que vai ser lançado lá no intestino. Já as glândulas endócrinas, elas eliminam suas substâncias, que são os hormônios, diretamente no sangue. Quais são as principais glândulas? Exemplos aqui de glândulas endócrinas. Glândulas hipófise, que fica lá no encéfalo. Glândula tireoide, paratireoide, que fica no pescoço. As glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, que ficam acima dos rins. Agora faltou nós falarmos, né, das glândulas mistas, também chamadas de anfícrinas. Elas são mistas porque elas fazem essas duas funções. Elas atuam como exócrinas e endócrinas. Exemplo dessa glândula, de glândula mista, também chamada de anfícrina, é o pâncreas. O pâncreas, ele assume o papel aí de glândula exócrina quando ele joga aí o suco pancreático lá na região do duodeno do intestino, e atua como glândula endócrina quando produz os hormônios insulina e glucagon e liberam dentro do sangue. Então, como o pâncreas faz as duas funções de glândulas exócrinas e endócrinas, é chamado de glândula mista, também chamado de anfícrinas. Então, aqui, nessa figura, temos o pâncreas, que é essa estrutura aqui. Pâncreas. Aqui eu tenho o estômago, aqui com o início do intestino delgado, e aqui eu tenho o pâncreas. Então, essa bolsinha aqui do pâncreas é a glândula exócrina, que vai liberar suco pancreático. E essas aqui de lilazinho, essas glândulazinhas aqui, esses conjuntinhos de células aqui, são a porção endócrina, as glândulas endócrinas aqui no pâncreas, que vai produzir os hormônios insulina e glucagon. Então, o pâncreas, ele é uma glândula mista, porque possui tanto glândula exócrina quanto glândula endócrina. Falando aqui dos hormônios do pâncreas, a insulina e o glucagon, esses dois hormônios, eles garantem os níveis adequados de açúcar no sangue. E esses dois hormônios são produzidos nas ilhotas de Langermann. Nas ilhotas de Langermann, um grupo de células especializadas que possuem formato esférico. Então, essas células produzem, essas células aqui no pâncreas, aqui na glândula endócrina do pâncreas, elas que produzem esses dois hormônios, insulina e glucagon. E uma doença decorrente da produção desregulada aí da insulina e glucagon é a diabetes. Uma doença muito séria, precisa de tratamento constante. Bom, essa foi nossa aula sobre histologia animal.
tecidos epiteliais. Até a próxima, com tecido conjuntivo.